Oi, tudo bem? Vou apresentar aqui o trabalho de cálculo 1 sobre o método Newton-Raphson. Usamos a linguagem Haskell para resolver. Ela é uma linguagem declarativa e funcional. E então algumas coisinhas talvez vão estar um pouco diferentes do pseudocódigo. Mas em resumo é o seguinte. Quando eu declaro uma função aqui, simbolicamente, tipo eu boto os símbolos, ela consegue descobrir a derivada. Eu disse aqui, deixei aqui no arquivo qual seria a fórmula para a gente ir aplicando nos x's. Aqui embaixo nos adjusts você coloca os parâmetros que você quer quando ele for rodar. Então você diz qual é o limite, né? Quanto você quer que ele esteja aproximado, né? O quão aproximado você quer. Aqui está conforme o pedido. Quantas interações você quer no máximo do método. Qual é a função e qual é o seu primeiro chute, né? Seu primeiro tiro, sua primeira tentativa. Então aqui em cima você vai ter o step. O step ele anda um passo na interação e ele aplica a fórmula uma vez. E assim a gente pode ir andando passo a passo. Esse state ele guarda o estado, que nesse caso representa quantas vezes você já aplicou o método, que a gente precisa ter um controle disso. E ele vai gerando uma nova... Essa função aqui do step, ela recebe um certo real, e ela vai gerando o próximo, baseado no método, aplicando a fórmula. E daí no Newton-Raphson de fato, o que ele faz é o seguinte, pegando um certo real, ele olha se o real serve. O que é servir? É estar nessa distância, significa que a f aceita o x e o limite dele, que seria o quê? Seria que o valor absoluto de uma certa função aplicada no x, no caso aqui a f, o valor absoluto da g aplicada no x é menor do que o bound. Então isso significa, no caso, no fim das contas, servir, significa que se você aplicar o f na x, né, a distância dele do zero, né, absoluta, é menor do que o nosso parâmetro aqui. Então ele se aproxima muito de ser uma raiz, certo? Então se ele fizer isso, acabou. O resultado acabou. Se não, ele vai tentar aplicar o método. Para saber se vai aplicar o método ou não, ele tenta ver primeiro se a derivada dá zero. Se a derivada dá zero, então não funciona, acabou, ele dá um erro, diz a derivada ficou zero. Agora, se não, ele continua. Então ele vai pegar um certo nzinho, que seria mais ou menos ele dizendo assim, me diz em qual passo a gente está. E ele olha se o passo que ele está ultrapassa o máximo de interações que foi ajustado. Se ultrapassar, erro, acabou. Ele não conseguiu convergir depois dessas iterações. Talvez ele vai conseguir na próxima, mas ele não tem como saber, né? Ele só sabe que não funcionou até aqui. E aqui, se não, o que ele faz é pegar o x, né? O passo x, ele aplica o x meio que no... Ele dá um passo através do x e chama a própria função recursivamente. Assim ele fica rodando. No fim das contas, o que o main faz é só printar o resultado de você rodar essa máquina que a gente fez contando a partir do zero. Então ela vai começar a contar a partir do zero. Para qual x ela começa? Com o seu chute que você ajusta aqui. Então aqui é onde a gente vai mexer. Para a gente começar aqui, vamos fazer o seguinte, então. Finalmente começando, vamos aqui rodar ele, né? Aqui ele já está com tudo carregado. Eu vou rodar o main e ele vai dizer aqui que o main dá 0, 8, 6, 3, 7, etc. Se eu vier para o GeoGebra, eu posso tentar colocar aquela função que a gente tem aqui, né? Então eu vou tentar colocar o GeoGebra aqui. Eu vou colocar aqui que f de x é igual a x elevado a 3, certo? Mais 2 vezes x ao quadrado, mais x menos 3, pronto. E a gente vai ver aqui que a raiz dele, o ponto que toca de x é esse aqui, conforme foi calculado. Ele levou 11 passos para calcular, tá? Então se ele levou 11 iterações, significa que, poxa, se eu chegasse para ele e falasse assim, olha, eu quero que você, o máximo de iterações que você vai ter são 10 agora. Não, você não vai iterar mais de 10 não. Acaba que ele não consegue, ele não conseguiu convergir depois de 10 iterações. Ele precisa, né, de fato, da 12ª iteração. O número 42 é totalmente arbitrário, é só um número limpo, e ele está aqui. Meu professor de ADB adorava esse número, né? Tá, então vamos continuar aqui. Vamos ver outra função? Vamos lá. Outra função que a gente poderia colocar seria uma função que não vai convergir mesmo, que seria eu pensei, né, no cosseno de x ao quadrado mais x ao quadrado. Essa função é bem interessante. Eu não lembro se eu boto, eu vou ver aqui no GeoGebra. Mas vamos dizer que tem uma g de x que é igual ao cosseno de x ao quadrado
né, mais x ao quadrado. E a gente vai ver que ela é uma função bem engraçadinha. Mas mais que isso, ela nem encosta no x. Então ela não tem raiz. Ele vai ficar aplicando a derivada, indo para um lado, indo para o outro. Ele não vai achar raiz. Não importa quantas vezes. Então eu posso deixar ele aqui rodando por muito tempo. Posso colocar aqui um número, sei lá, 2 elevado a 200. Acho que tem um jeito certo de fazer isso assim. Tem um jeito certo de fazer isso. É só assim. Tem um jeito certo de fazer isso. Que nem ele fez ali, ó. 2 elevado a 20. Sei lá, tem como. Tem como fazer, por exemplo, assim. Assim. Pronto, assim. Sei lá, ele converteu para esse código aqui. Eu poderia botar um número enorme. O ponto, em resumo, eu poderia botar um número enorme e ele ainda não ia conseguir achar a raiz, porque, bom, não tem raiz. Ele vai ficar aqui rodando. Acho que eu não troquei a função, né? Poxa, eu voltei aqui, tá? Tava procurando o erro. O erro era simplesmente que eu não tinha recarregado, né? Eu tinha que dar esse comando aqui para recarregar. Então, agora que eu recarreguei, quando eu chamo o main, pronto, agora sim, ele vai ficar rodando aqui infinitamente, ele nunca vai chegar no resultado. Por que ele não vai chegar no resultado? Porque não tem resultado, não tem raiz. Então ele vai ficar aplicando derivado, derivado, derivado até o fim do mundo, que ele nunca vai chegar no resultado, tá? Esse é um caso, claramente não vai dar certo, não importa o número. Acontece que esse número é tão grande que ele não chega quase nunca. Então eu poderia voltar para o nosso número mais realista aqui, recarregar, chamar main, e ele falhou após 42 iterações do método do Newton-Raphson. Pelo método a gente não vai conseguir saber se tinha ou não, mas a gente não achou após 42 iterações, né? Por fim, eu queria trazer um exemplo em que a derivada dá zero e ele dá o erro por causa da derivada zero. Para esse exemplo, eu vou trazer um f de x, onde a f do x, no fim das contas, vai ser igual a x elevado a 3. Pronto, se for só x elevado a 3, a gente já pensa que tentando zero era para ele dar erro, né? Porque a derivada dá 3. Mas eu acho que isso não vai funcionar, não funcionou. Inclusive ele não iterou nenhuma vez e já deu resultado. Por quê? Porque se a gente colocar aqui o x, o h de x, para ser igual a x elevado a 3, a gente vai ver que a raiz dele de fato é zero. Então ele já achou a raiz, ele não precisou iterar nenhuma vez. Agora, e se eu movesse essa função um pouquinho para cima, né? Eu movesse ela, sei lá, um passinho para cima. Então o menos 1 seria realmente uma raiz. Se eu chutasse menos 1, ele acaba. Aqui, se eu chutasse menos 1, ele acaba. Mas e se eu chutar 0? 0 a derivada dá 0, né? Então daria errado. Só para mostrar que isso aqui realmente funciona, eu vou botar aqui o mais 1. E aí aqui embaixo eu vou botar menos 1. Menos 1 vai dar certo. Claro, de primeira, não vai nem precisar iterar. É o esperado, muito bem. Mas se eu tentar 0, o método não funciona. Porque a derivada dá 0, ó. O diferencial deu 0. E não deu certo. O que acontece, inclusive, se a gente tentar agora um outro número, sei lá, 67. Não tem nada de especial nesse número. Bem, pronto, ele achou aqui bem próximo do menos 1. Tá vendo? Ó? Se a gente quisesse que fosse mais próximo do menos 1, a gente poderia até mudar aqui, sei lá, para 9. E daí a gente vai conseguir aproximar ainda mais do menos 1. O que foi... Nossa, foi tão próximo que ele arredondou aqui, ó. Caramba, será que o método chegou mesmo na aproximação? Nossa, que impressionante. Mas, assim, a gente não precisa desse nível de aproximação, tá? Porque o que a gente pediu, foi solicitado, foi o 10 elevado a menos 6. Então, conforme pedido, está aqui com essa precisão. Com esse vídeo, mostramos que todos os 3 casos estão cobertos, que a gente está contando quantas vezes a gente tentou, e que ele está dizendo tanto quanto diferencia, quando ele não consegue achar, quanto quando o diferencial dá 0, como também quando ele encontra uma raiz muito próxima, tá?